Hoje à noite, quero te trazer uma palavra baseada aqui nesse livro que nós estamos lançando hoje aqui. Olha que legal. Lidere para a glória de Deus. A gente está lançando esse livro aqui, então, essa noite. De manhã nós já estivemos aqui ministrando um pouco sobre ele. Foi algo muito especial que Deus compartilhou ao nosso coração. E essa noite também eu tenho certeza que não vai ser diferente. Aquilo que Deus colocou no meu coração acerca desse livro é para nos trazermos um direcionamento sobre o que realmente somos, o porquê nós fazemos o que fazemos. Você já se perguntou isso? Por que você faz o que você faz? Por que você é aquilo que você é? O fato é que todos nós somos líderes, somos no mínimo líderes de nós mesmos. No mínimo nós temos que liderar a nós mesmos. O nosso grande desafio é saber qual é a motivação da nossa liderança, a motivação da nossa existência como igreja. Eu particularmente acredito que tudo que nós devemos fazer, e assim como Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Por isso que o título desse livro é Lidere para a Glória de Deus, porque quando você lidera para a glória de Deus, você não lidera para si mesmo, você não lidera por uma necessidade local, você não lidera para simplesmente uma igreja local. Tudo que você faz é para revelar a glória de Deus, é para a revelação da glória de Deus. E eu escolhi compartilhar hoje um dos capítulos do livro, capítulo 5 desse livro, que fala de uma palavra que eu sou apaixonado por essa palavra. Quem já pegou aula comigo, ou quem vem nas vigílias, ouve muito essa palavra. Eu gosto muito de usar esse termo, essa palavra. Você sabe qual é? Que palavra é essa? Como que é? Dunamis. Eu sou apaixonado por essa palavra. E o capítulo 5 fala sobre isso. É o efeito dunamis. O que é dunamis? O que essa palavra significa para a nossa vida? O que essa palavra significa para o nosso entendimento acerca daquilo que Deus tem para nós? Eu quero ler com vocês um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Nós vamos ler uma experiência aqui de uma cidade que foi transformada por esse dunamis. Uma cidade que foi transformada pelo poder de Deus. Vamos, a partir desse avivamento que aconteceu em Samaria, nós vamos ter aí algumas perspectivas acerca do que significa esse efeito dunamis. Capítulo 5 desse livro, Lidere para a glória de Deus. O texto diz assim: Entretementes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Anunciava-lhes a Cristo. Cristo era a grande mensagem. Versículo 6, as multidões entendiam, unânime, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-os, os sinais que ele operava. Pois os espíritos de muitos possessos, eu acho isso muito legal, saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. Quantos creem nessa unção para hoje? Versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Eu vou ler aqui na minha versão, a versão do André. E houve grande alegria em Blumenau. Amém? Vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. E nós carecemos dela, Senhor. Nós carecemos da tua verdade. Nós carecemos do teu agir sobrenatural nas nossas vidas. E nos ensina, Senhor, o que é esse presente que o Senhor nos deu, o que é esse dunamis que o Senhor deu para a tua igreja, para que possamos viver desse modo sobrenatural,
para que possamos viver, meu Deus, acima da média, não como cidadãos desse mundo, mas como cidadãos dos céus. Então fala-nos nessa noite com poder e autoridade, edifica-nos no teu santo e sublime nome. Amém. Glória a Deus. Dunamis, fala comigo, Dunamis. Essa palavra me chama muita atenção porque ela é um presente de Deus para a igreja, ela é um presente de Deus para mim e para você. Diversos textos nas Escrituras falam sobre Dunamis. Um dos mais conhecidos, na ocasião em Marcos capítulo 5, quando Jairo se aproximou de Jesus, porque a filha dele estava prestes a morrer, a Bíblia diz que Jairo se aproximou de Jesus, se prostrou e suplicou insistentemente para que Jesus fosse com ele orar pela sua filha. Jesus então vai até a casa de Jairo, Jesus responde àquela súplica de Jairo, e uma grande multidão seguia Jesus. Só que esse milagre, ele é interrompido por um outro milagre. Entra em cena aí aquela mulher do fluxo de sangue. Você sabe da história. Aquela mulher sofria de uma enfermidade havia 12 anos. Ela entra no meio da multidão, ela vai até Jesus. A Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o texto fala que Jesus parou e disse: olha, alguém me tocou. E aí quando alguém tocou, Jesus sentiu que algo saiu dele. O texto diz que dele saiu poder, dele saiu virtude. A palavra que Cristo utilizou ali foi justamente esse termo dunamis. O que Jesus sentiu saindo dele, gerando cura para aquela mulher, foi o dunamis. É este poder, é essa ação capaz de transformar vidas, é essa ação capaz de promover cura. O que significa, irmão? Significa que a cura que vem para a tua vida, a cura que Deus quer revelar na tua vida, Ele vai revelar liberando esse dunamis. A transformação que você precisa para a tua saúde, a transformação que você precisa para a tua vida emocional, para a tua vida... para tuas emoções, enfim, para tua saúde emocional, para tua saúde física, Deus, Ele manifesta essa cura através desse dunamis. Você está vendo por que essa palavra é muito importante? Você está vendo por que isso é importante você compreender? Porque as operações, o meio pelo qual Deus opera no seu povo, é revelando esse poder, é revelando esse dunamis. É essa ação que promove mudanças, é essa ação que promove cura. Eu tenho absoluta certeza que para aqueles que creem nessa noite, Deus vai liberar um dunamis para gerar cura. Eu tenho certeza que se você crê naquilo que está sendo ministrado hoje, o que Deus vai liberar sobre a tua vida, o dunamis que Deus vai liberar sobre a tua vida, vai te tornar um testemunho vivo daquilo que Ele realmente é. Queridos, quando Deus libera a tua cura, quando Deus sara você, quando Deus te dá saúde, quando Ele te livra de uma enfermidade, essa cura, esse milagre não tem um fim em si mesmo. A cura que você recebe te torna uma autoridade para ministrar nas outras pessoas. É por isso que Deus está interessado em liberar uma cura nessa noite, porque Ele sabe que através da cura que é liberado sobre a tua vida, e essa ação que o dunamis promove, quando ele vem sobre nós, ele promove em nós a cura, a transformação que precisamos, mas não para por aí. Ele também passa a se revelar através de nós. Tudo que Deus faz por você não para em você. Tudo que Deus realiza na tua vida não fica contigo. Tudo que Deus faz em você, o milagre que Ele libera sobre a tua vida, é para te dar autoridade para também ministrar a outros. E esse dunamis que invade a tua vida também flui através de você. O que eu estou ministrando para vocês nessa noite é algo muito real. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer liberar milagre na tua vida, mas para que você seja também um agente de cura, um agente de milagres. A transformação que você recebeu de Deus pelo dunamis que foi revelado também vai gerar transformação a outras pessoas, só que dessa vez por meio de você. E é assim que Deus faz.
Ele te cura para te dar autoridade para gerar cura. Ele vem com milagre para te dar autoridade para ministrar milagre. Quando você se torna um milagre, você pode levantar a tua mão e ter a certeza de que, olha, é assim que Deus é assim que Deus faz. Ele fez comigo e Ele faz com você. É o dunamis. Um outro texto que fala bem sobre dunamis, está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, quando Paulo diz assim, que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Quem está fora, quem perece, quem está na escuridão não vai compreender essa mensagem, não vai compreender essa verdade. Mas Paulo diz assim, mas para nós, os salvos, cadê os salvos aqui? Para nós, esta palavra é dunamis. Essa palavra é transformação. Essa palavra não nos deixa permanecer no mesmo estado em que nós estamos. Queridos, você precisa entender que todas as vezes que a palavra de Deus é liberado aqui, esse dunamis capaz de transformar realidades, é liberado com a palavra. E aí você precisa receber isso. As transformações que são geradas pela palavra, você precisa agarrar isso, você precisa viver isso. Mais do que ouvir, você recebe e vive. E aí quando você passa a viver essa verdade que Paulo expôs, de que para nós é dunamis, é poder, é algo capaz de gerar mudanças, transformações, se torna real na nossa vida. E aí, meu irmão, quando isso se torna real na nossa vida, você vai começar a olhar para os cenários difíceis da tua vida e você não vai se limitar a ele. Quando você entender que essa mensagem é poder de Deus, ou seja, algo capaz de gerar transformação, você vai viver literalmente como alguém que possui a pátria celestial. Não alguém que se limita àquilo que os olhos veem. Mas você passa a andar literalmente como Paulo nos ensina, andar por fé e não por vista. Você passa a andar por fé, e aí você vai ver Deus se manifestando de várias maneiras, de várias formas, ainda que você não entenda, ainda que as pessoas ao teu redor não entendam, mas meu irmão, as pessoas ao teu redor não precisam entender o que te faz ser tão abençoado, mas através das bênçãos que te cerca, essas pessoas verão que você tem uma mensagem que para eles é loucura, mas que para você é poder de Deus. Aí as pessoas vão entender que isso é poder de Deus. Quando as pessoas verem a diferença lá na tua família fazendo diferença no teu bairro, quando as pessoas verem a diferença que você faz lá no teu ambiente de trabalho, quando as pessoas começarem a enxergar quem você é, quando os teus vizinhos começarem a enxergar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, te ver como uma pessoa diferente, só assim elas vão entender que isso acontece na tua vida, porque vocês creem numa mensagem, num dunamis, que para muitos é loucura, mas para nós é um poder capaz de gerar mudanças, poder capaz de gerar transformações. Um outro dunamis nas escrituras, está lá em Lucas 9, versículo 1, quando Jesus reúne seus discípulos e diz assim, e deu aos discípulos esse dunamis, este poder e autoridade sobre todos os demônios. Repara que tudo que Deus faz por nós e também através de nós é através deste poder, é através dessa ação sobrenatural. Quando nós falamos em milagres, nós estamos falando numa intervenção sobrenatural no rumo natural das coisas. É quando o natural é contrariado, é quando a razão é contrariada. E aí, meu irmão, o milagre é exatamente isso. Quando os céus se movimentam e torna possível aquilo que era aparentemente possível. E o dunamis promove essa realidade, meu irmão, o que eu estou ministrando para vocês nessa noite é uma grande verdade. Você precisa entender que aquilo que Ele liberou sobre a tua vida é capaz de gerar mudanças. Aonde você está? É capaz de transformar maldição em bênçãos.
É capaz de transformar cenários desfavoráveis em cenários favoráveis. É capaz de transformar a mais cruel das enfermidades num grande testemunho. É capaz de mudar a tua mente. Talvez há pessoas aqui que estão pensando, que têm pensamentos suicidas, que estão aí com depressão, com sofrimento, com dores na alma. E eu quero te dizer, meu irmão, se você crê, esse dunamis do Senhor invade a tua vida e Ele muda o teu pensamento, Ele muda a tua forma de enxergar a tua vida, Ele muda a tua forma de compreender as coisas, Ele promove mudanças. Deus quer promover mudanças no nosso meio. Deus quer promover as mudanças que você precisa. Mas Ele vai fazer isso através desse dunamis. Ele vai fazer isso através desse poder. Quando você estuda as Escrituras, você vai perceber, por exemplo, Pedro, Lucas capítulo 5, mostra que depois da pesca maravilhosa, Pedro disse a Jesus: olha, se afasta, eu não sou digno. Ele se olhava como um indigno. Eu não sou digno de andar contigo, eu não sou digno de me relacionar contigo. Mas depois que o dunamis invadiu a vida de Pedro, a sua mentalidade foi transformada, a sua consciência, o seu pensamento foi transformado, o seu estilo de vida foi transformado. E aí, meu irmão, de um pensamento de uma pessoa que se achava completamente indigna de andar com o Senhor, essa mesma pessoa se deparou tempos depois com um coxo que estava sendo levado a um templo. E ele olhou para esse coxo na porta do templo Formosa, uma pessoa que não tinha outra realidade, uma pessoa que não tinha outra perspectiva de vida, uma pessoa que não sabia um outro estilo de vida senão aquele de ser levado para um lugar para pedir esmolas. Mas Pedro se aproximou e disse: olha para nós, o que eu tenho, isso te dou. O que eu tenho, isso pode gerar a transformação que você precisa. E o que Pedro tinha? Pedro tinha exatamente aquilo que ele recebeu no capítulo anterior. O dunamis, o poder prometido por Cristo. Nós vamos ver duas realidades em Atos capítulo 3. A realidade de um coxo, do homem natural, que não tem perspectiva. O homem natural não tem perspectiva. O homem natural se contenta com a realidade que ele está vivendo. O homem natural não tem perspectiva de mudança. Mas o homem de Deus, ele sabe que ele tem a transformação, que ele é o remédio que o mundo precisa. O homem cheio do poder de Deus sabe que ele não só foi transformado pelo Senhor, mas ele também é agente de transformação. São duas realidades ali, a daquele homem natural e a de Pedro. O homem natural não tem perspectiva. O que ele esperava receber? Uma esmola. O homem cheio do dunamis lhe deu transformação. É o que separa você do resto do mundo, irmãos. Aquilo que está na tua vida é para gerar transformação. Deixa eu te falar uma coisa. Não sei qual é a realidade que você está vivendo na tua casa, não sei qual é a realidade que você está vivendo no teu lar, mas eu sei de uma coisa: se você crê nesse poder que age na tua vida, os efeitos desse poder vai gerar a transformação na tua casa. Ainda que eles estejam como aquele coxo, sem expectativa de só receber aquilo que eles estão acostumados. Mas você, em Cristo, você tem algo mais. Você tem a transformação. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, muito séria. Você tem a cura, você carrega a cura da tua casa. Você carrega a cura da tua família. Você carrega a bênção que a tua família precisa. Você vai sair daqui hoje, meu irmão, sabendo que a transformação, as mudanças, a renovação no teu lar, a renovação da tua saúde, de pessoas na tua casa, você está levando contigo. É o poder de Deus. Ele vem aqui, Ele libera sobre a tua vida bênçãos, Ele libera sobre a tua vida o dunamis, e além de você ser transformado por Ele, Ele te faz um agente de transformação. Você é um agente de transformação. Ainda que esperem esmolas, mas você tem a mudança.
O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O texto que nós lemos mostra que depois que esse dunamis veio sobre a igreja em Jerusalém, a igreja começou a crescer, a se fortalecer, começou a haver ali grandes mudanças, grandes transformações. A Bíblia diz que aquela igreja passou a perseverar na palavra, na doutrina dos apóstolos, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia diz que havia muito temor e em resposta àquele temor, muitos sinais e prodígios eram feitos por meio dos apóstolos. E a igreja louvava a Deus, eles tinham alegria de participar dos cultos, eles perseveravam unânimes no templo, e eles louvavam a Deus todo o tempo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Tudo começou com 3.000, depois foi aumentando para 5.000, depois Lucas, com aquele olhar clínico de médico, não conseguia mais contar o crescimento daquela igreja. Quando o dunamis veio, queridos, aqueles apóstolos, a realidade deles, eles deixaram de viver uma realidade natural e passaram a viver sobrenaturalmente. Deus te chamou para viver sobrenaturalmente, irmãos. Deus te chamou para viver num ambiente constante de fé, e aquilo que você acredita, aonde você investe a tua fé, é aonde os milagres de Deus vão se revelar. Você precisa olhar para a tua vida sempre com a lente da fé. E aí, meus irmãos, a igreja começou a crescer, começou a se estabelecer em Jerusalém, mas aí veio uma perseguição. Inclusive com Saulo, se levantou e começou a perseguir os cristãos. Foi quando a igreja começou a se espalhar, foi quando a igreja começou a se expandir. E olha o que faz o dunamis na cabeça de uma pessoa. Quando você é cheio do dunamis, quando você é cheio desse espírito, é importante que você entenda, meu irmão, que você não vê a perseguição como um problema. Você sempre vai ver o problema como uma oportunidade de revelar a glória de Deus. Filipe foi perseguido, houve perseguição àquela igreja e eles tiveram que sair. Naquela de se espalharem, Filipe encontrou uma oportunidade de ir pregar num lugar onde ninguém queria. Surgiu a oportunidade dele ir falar do amor de Jesus numa cidade que ninguém queria estar, Samaria. Então ele viu que aquilo era uma oportunidade para levar a mensagem, para levar essa mensagem de transformação para um povo que necessitava de transformação. Queridos, o Espírito, quando ele vem na tua vida, quando esse poder vem na tua vida, os efeitos dele é para transformar sua forma de pensar. Você deixa de pensar da maneira que a maioria pensa, e você começa a vivenciar, você começa a viver de uma maneira em que até as dificuldades são propostas favoráveis para a tua vida. Um dos textos mais apaixonantes das Escrituras, um versículo que eu acho fascinante, está lá em Salmo 119, versículo 71, que eu acho a mentalidade daquele salmista extraordinária. Foi quando ele disse assim: foi bom eu ter passado pela aflição, pois só assim compreendi os desígnios de Deus. Meus irmãos, olha só que nível de mentalidade, pastor Levi. Foi bom eu ter passado pela aflição. O salmista está dizendo assim: olha como foi bom, porque a aflição abriu os meus olhos e me fez enxergar a vontade de Deus. A aflição abriu os meus olhos e me fez compreender que Deus tem um plano muito mais excelente, muito mais perfeito, um plano muito maior do que os meus. E ele glorifica a Deus por isso. O dunamis promove essa mudança de mentalidade nas nossas vidas. Quando ele vem, ele nos faz compreender que dificuldades, problemas, enfermidades, enfim, seja o que for, pode se transformar numa oportunidade de revelação da glória de Deus. Meu irmão, se eu fosse você,
Nós não estamos isentos de crises, nós não estamos isentos de perseguição, nós não estamos isentos de problema. Mas quando o problema bater na tua porta, se eu fosse você, quando o problema vier, se eu fosse você, falava assim: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar? Quais são os teus propósitos? Pare de falar: Senhor, por quê? Por que comigo? E comece a falar com o Senhor: o que o Senhor quer me mostrar? O que é que o Senhor quer me ensinar? Vocês estão me entendendo, irmãos? Quantos creem nesse dunamis? E aí, quando você se deparar no momento de perseguição, no momento de aflição, você vai compreender que isso vai ser uma oportunidade. Deus transforma em oportunidades para a revelação da sua glória as crises que vêm até nós. E o texto continua dizendo assim, esse Atos capítulo 8. Olha só o que diz o versículo 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Eu acho isso muito legal. Filipe era um homem cheio desse dunamis, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de poder, mas a mensagem dele, olha só, era Jesus. Jesus era o centro da sua vida. Quando você crê nesse poder, quando você crê nesse dunamis que é liberado sobre a tua vida, Cristo se torna o centro. Quando você coloca o dinheiro no centro da tua vida, você vai falhar, você vai sofrer. Quando você coloca os teus sonhos no centro da tua vida, você pode se decepcionar. Quando você coloca qualquer outra coisa que não seja Cristo no centro da tua vida, você corre um sério risco de se decepcionar. Mas quando você coloca Cristo no centro da tua vida, você nunca vai sofrer decepção, porque Ele é perfeito, Ele é bom. A Bíblia diz que são os planos dEle, que são bons, perfeitos e agradáveis, não os nossos planos. E aí, quando Jesus estiver no centro da tua vida, Ele mesmo vai garantir que aquilo que você vive, aquilo que você acredita, aquilo que você fala, vão cumprir, serão confirmados com sinais. Olha o que diz o versículo 6. Enquanto Filipe anunciava as multidões, o versículo 6 diz assim, anunciava a Cristo, o versículo 6 diz, as multidões entendiam, unânime, as coisas que Filipe dizia, e ouvindo-a e vendo os sinais que ele operava. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, irmãos: quando Jesus é o centro da nossa vida, Ele é o primeiro a se mover para que o mundo veja quem Ele é para a tua vida. São os sinais apontam para Cristo. O que eu estou te dizendo, irmãos, é que se você colocar Jesus no centro da tua vida, você vai chegar lá no seu trabalho amanhã, as pessoas que te acusam, as pessoas que se levantam contra você, as pessoas que querem ver o teu mal no teu ambiente de trabalho, vão ver o teu crescimento, mas eles vão ver o teu crescimento porque Cristo é o centro da tua vida. O teu estilo de vida revela Jesus. E Jesus se revela por meio de você. Se a tua vida revelar Jesus, Ele vai se revelar por meio de você. Ele vai vir com sinais, Ele vai confirmar aquilo que você é e aquilo que você acredita. Foi isso que aconteceu com Filipe. Por isso que as multidões entendiam, unânimes. Eles ouviam e viam. Quando Jesus for o centro, as pessoas vão ouvir e ver os sinais de Deus na tua vida, que serão presentes, que serão reais, que serão vivos. Versículo 7, um dos versículos que eu mais amo da Bíblia também. O texto diz assim: pois os espíritos imundos, estou falando aqui de demônios, os principados, potestades, enfim, os demônios, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Deixa eu te falar, meu irmão, se você entender o poder que age na tua vida,
o diabo vai ficar desesperado. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu nasci para gerar desespero para o diabo. Aonde você chegar, irmãos, pelo poder que opera na tua vida, os demônios e todas as estruturas que ele montou, todo o trabalho que ele teve vai ter que sair por terra. Vai ter que sair tudo que o diabo... Por que eles ficaram desesperados? Porque tudo que Satanás projetou, planejou ali para Samaria, tudo que ele trabalhou ali para enganar aquelas famílias, tudo que ele fez, tudo que ele arquitetou para destruir aquelas vidas, caíram por terra quando o homem cheio do dunamis, quando o homem cheio do poder de Deus chegou ali naquela cidade. Meu irmão, tudo que o diabo planejou contra a tua vida, contra a tua família, meu irmão, pelo poder que age na tua vida, vai cair por terra. Seja enfermidades, seja situação na tua casa, seja situações no teu trabalho, só pelo simples fato de você ir para a tua casa hoje, as estruturas deles, dos demônios, cairão por terra, se você crer. Mas você tem que crer. O diabo, ele só vai até onde você permitir que ele vá. Quando você tira a mão de uma área da tua vida, o diabo coloca as mãos dele. Quando você abandona uma área da tua vida, quando você deixa de orar por uma área da tua vida, quando você deixa de interceder, quando você não se posiciona como um sacerdote em determinada área da tua vida, o diabo vai lá e coloca a mão dele, porque ele é oportunista. Isso ele faz muito bem. Durante muitos anos foi criado uma mídia acerca do diabo, dizendo que ele é aquela figura monstruosa, feia, poderosa. Quando na verdade, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus levantou a sua igreja, que somos nós, eu e você, ele disse o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O que isso significa, irmãos? Significa que a gente não tem que andar acuado. É mentira do diabo isso. Você não tem que andar acuado. Tem pessoas que têm medo de fazer a obra de Deus, com medo da retaliação do capeta. Deixa eu te falar, meu irmão, Deus te chamou para estar na ofensiva. Deus não te chamou para estar na defensiva. Deus te chamou para estar na ofensiva. Isso significa, meu irmão, que você vai sair daqui à noite, você vai estufar o teu peito, você vai para a tua casa e dizer, se tiver diabo, se tiver demônio agindo na minha família, é o último dia, ele vai sair de lá. Se tiver demônio agindo aqui na nossa cidade, irmãos, é o último dia. Agora as portas do inferno, as estruturas do inferno não prevalecerão. Aquilo que o diabo construiu para segurar a igreja, meu irmão, vai cair por terra. E você tem que se ver como isso, a partir dessa verdade. Você fala para o teu irmão, você tem que trazer desespero para o diabo. Ele tem que se desesperar contigo. Ele tem que ouvir os teus passos assim, andando nas ruas daqui de Blumenau, lá da cidade, no bairro que você mora. Quando ele ouvir os teus passos, ele vai dizer, opa, tá chegando lá aqueles irmãos da Aba, vamos fugir daqui. Esse lugar aqui não é para nós. Você crê nisso, irmãos? Lembra, queira gerar desespero no diabo. Ele se desespera quando os planos, os projetos dele. É por isso que aqui em Samaria, quando Filipe pregava, quando Filipe falava do amor de Deus, eles saíam em alta voz, eles gritavam, eles estavam desesperados. E o versículo 7 continua dizendo assim, muitos paralíticos e coxos foram curados. Meu irmão, Deus vai confirmar com cura. A confirmação aqui do que Filipe dizia era literalmente cura. Paralíticos e coxos foram curados.
Eu creio na cura, eu creio que Cristo cura. Eu creio nesse dunamis que saiu de Cristo, gerando cura naquela mulher do fluxo de sangue. E aquele mesmo dunamis, daquele mesmo Cristo, está aqui hoje para liberar sobre a tua vida esta unção, esse dunamis, essa virtude, para transformar a tua saúde, para confirmar a sua palavra no teu coração. Ele é aquele que cura. Versículo 8, e vamos terminar e orar. O texto diz: e houve grande alegria naquela cidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis no nosso país. E às vezes é importante a gente frisar isso. Tempos de muita corrupção, de muitas injustiças, muitas necessidades sociais, muita desigualdade. Mas, meu irmão, Deus operou aqui em Samaria e trouxe alegria para aquela cidade. Quando um homem cheio do dunamis, como quando um homem cheio do Espírito Santo de Deus, decidiu viver para a glória de Deus. Quando você vive para a glória de Deus, irmãos, o ambiente que você está é transformado. Quando você vive para a glória de Deus, a cidade onde você está é transformada. É por isso que houve grande alegria em Samaria, porque Jesus era o centro da mensagem, era o centro da vida de Filipe e daquela igreja. Sinais aconteciam, as pessoas entendiam o que eles diziam e recebiam a verdade, os demônios se desesperavam e a alegria pairou sobre aquele lugar. Meu irmão, a alegria do Senhor pode vir sobre o teu lar hoje, mas ela vai vir por meio da tua vida. Há pessoas aqui que estão em situações muito difíceis na família. Estão aqui na igreja adorando, cultuando a Deus, mas quando chega em casa, se depara com um ambiente de muita tristeza. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Isso nunca mais vai ser uma realidade na tua vida, se você receber o que o Espírito liberou sobre a tua vida. Tem pessoas que vivem isso também, adoram, louvam a Deus, mas quando chega amanhã no trabalho, se depara com um ambiente muito pesado, um ambiente de desafios, de inveja. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Lembre-se que aquilo que opera dentro de você, esse dunamis, que transformou a tua vida, também te faz um agente de transformação. Basta você revelar a Cristo. E todas as coisas que o diabo elaborou ali contra você no teu trabalho, vai sair. Também não sei quais foram os laudos médicos para a tua vida. Mas eu sei que independente dele, Jesus cura.